o Yander Porcela, que está chegando aqui para comentar esse primeiro tema que nós estamos abordando aqui para trazer uma análise. Tudo bem, Yander? Seja bem-vindo. Bom dia para você. Já começo te trazendo esse tema de dados que foram acessados, vazados da Receita Federal, dados sigilosos e, além de serem sigilosos, também dados de autoridades e familiares. E a Receita chegou a admitir que houve esse tipo de acesso. Como que fica a confiabilidade da instituição? Como que fica o bastidor diante desse cenário de mais uma crise que nós podemos atribuir à insegurança, digamos assim? Bom dia, Luara. Bom dia para todo mundo que está nos assistindo aqui no News Primeira Edição. Eu queria comentar 2 pontos em relação a esse vazamento de dados da Receita Federal. Primeiro, em relação à própria Receita, o órgão tem que agora identificar, e a Polícia Federal também está envolvida nesse assunto a pedido ali do ministro Alexandre de Moraes, é preciso identificar a motivação, por que exatamente esses dados dos ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e de seus familiares foram vazados, né? Por que esse sigilo fiscal foi vazado, qual é a intenção e se teve alguma motivação política, se teve algum pedido, se alguém pagou para obter esses dados, tudo isso vai ter que ser investigado dentro aí desses parâmetros de investigação da Receita e da Polícia Federal. Agora, Luara, esse episódio, e aí é o segundo ponto que eu quero falar, ele acabou dividindo mais uma vez o Supremo Tribunal Federal. Porque a gente tem visto nos últimos tempos a Corte Suprema envolvida em várias polêmicas, nesse caso do Banco Master, por exemplo, e uma divisão interna em relação a código de conduta, a uma série de elementos que compõem essa crise na qual o STF está colocada. E aí, o ponto da discordância que existe em relação a esse caso dentro da Corte é o fato de o ministro Alexandre de Moraes ter, por ofício, ou seja, ali numa decisão que só ele tomou, uma decisão monocrática, ter determinado essa investigação, incluído esse caso no inquérito das fake news, que no seu nascedouro já é um inquérito bastante polêmico. Esse inquérito foi aberto lá em 2019, no primeiro ano do governo Bolsonaro, pelo então presidente do Supremo Tribunal Federal, que era o ministro Dias Toffoli. Naquele momento, a Corte queria, o ministro Dias Toffoli, na verdade, queria que fossem investigados ataques aos ministros do Supremo. Começou até com uma reportagem da revista Cruzoé, que tinha relação com o próprio ministro, depois virou ali um inquérito para investigar ataques e fake news contra os ministros do Supremo, e esse inquérito foi sendo prorrogado ao longo do tempo. Só que ele sempre foi muito polêmico, porque, primeiro, o Dias Toffoli, ele abriu essa investigação também de ofício, designou o Alexandre de Moraes como relator, sem fazer sorteio nem nada, foi uma escolha pessoal dele para essa relatoria, e também porque é um inquérito que investigava ataques à própria Corte, ou seja, é um inquérito aberto na Corte para investigar ataques aos próprios ministros. Alguns juristas disseram que isso não fazia muito sentido do ponto de vista jurídico, mas o inquérito está aberto até hoje, ainda é bastante polêmico, ele até chegou a ser chamado pelos críticos de inquérito do fim do mundo, porque nunca acaba, sempre é prorrogado, e agora, então, o ministro Alexandre de Moraes determina que essa investigação do vazamento desses dados seja incluído no inquérito das fake news, que por si só já era polêmico. Então, isso dividiu a Corte, até porque essa ação do ministro Alexandre de Moraes, ela é até diferente, é um nível maior que a abertura do inquérito das fake news, porque o inquérito das fake news foi aberto pelo próprio presidente do Supremo. Nesse caso, foi o ministro Alexandre de Moraes, que não é o presidente da Corte, que abriu. Então, também tem um questionamento se ele poderia fazer a abertura desse inquérito dessa forma. E também, naquele momento da abertura do inquérito das fake news, Luara, a Corte como um todo estava sendo atacada, os ministros eram alvos
de vários ataques, difamações, e agora a gente está falando de vazamento de dados de apenas 2 ministros, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Não é a corte como um todo que está envolvida, pelo menos até onde a gente sabe, nesse caso. Então, isso é mais um elemento, Luara, que divide o Supremo Tribunal Federal e coloca aí a corte sob fogo cruzado, Luara. Exatamente, Ander. Mas sabe o que eu queria também que você acrescentasse aí na sua análise? Quando a gente já tem até precedentes, como, por exemplo, Operação Lava Jato, que é um tema extremamente sensível, que acessos ilegais, acessos indevidos, provas feitas por esse caminho ou até material desses acessos usados como provas para a construção de um inquérito, no futuro um processo, podem trazer um prejuízo enorme na efetividade dessas operações e dessas investigações. Quando vem à tona um tipo de informação como essa, todo mundo espera uma solução, uma resposta, algo efetivo e punição para aquilo que está de errado. E quando essa prova ela é adquirida de um meio indevido, ilegal, sem autorização da justiça, invasão de sistema, isso tudo coloca em xeque todo o trabalho de investigação e também de operações realizados, no caso, pela Polícia Federal, entre outros que a gente pode elencar aqui. Eu queria que você só comentasse o impacto disso, dessa atitude, desse tipo de invasão sendo comprovada com essa finalidade de provas, por exemplo, dentro desse contexto, e também não só do risco de efetividade, mas que é um desgaste que fica, porque a notícia do vazamento, o acesso àquelas informações, o contrato de 129 milhões já foram divulgados. É isso, Luara. Esse acesso, né, essa divulgação dos dados vai ter que ser, claro, investigado, tem que ver a motivação, o que levou, né, porque, em tese, esses sistemas da Receita Federal deveriam ser seguros, né, a gente não deveria estar falando desse tipo de vazamento, mas é uma investigação que a Receita Federal já estava conduzindo, né, essa apuração interna já estava acontecendo e agora deve ter, em algum momento, algum resultado até com a entrada da Polícia Federal nesse caso. Então, a gente vai ter que aguardar agora os próximos passos, quais vão ser os procedimentos adotados a partir de agora e também ficar de olho no que o ministro Alexandre de Moraes também vai determinar daqui para frente, já que esse inquérito está, né, essa investigação está incluída também no inquérito das fake news. A Suprema Corte vai ter ali uma participação direta, né, por meio do próprio ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito das fake news, no andamento dessas investigações todas, Luara.